Olá, muito prazer, que alegria imensa ter você aqui junto com a gente. Que bom que você chegou até aqui. A minha oração e o meu desejo é que Deus abençoe o seu coração através dessa mensagem. Você é muito bem-vindo. Para então conversarmos a respeito da palavra de hoje, eu quero passar um vídeo que vai mostrar bem aquilo que a gente vai estar conversando. Mas 2 minutos depois o jogo muda. Bergkamp invade a área, Márcio Santos dá mole e o atacante toca no canto, 2-1. Repare só, a falha de Márcio Santos, o toque de Bergkamp. Mais polêmica aos 30 minutos. Bergkamp entra na área, tabela com Wolters, cruza e a bola bate na mão de Aldair. Ou será que a mão de Aldair é que bateu na bola? O juiz Padilha de Costa Rica na córner. Ironias da bola. Overmars cobra o córner na cabeça de Inter. Gol de empate da Holanda. 2-2. Trajetória da bola, cabeçada rápida, certeira. O Brasil tenta se recuperar da cacetada. Branco faz falta em Overmars. O juiz não marca. Aí o lateral é derrubado por Yonk e chutado por Kaman. Coisa feia, hein? Pois é, ironias da bola. Branco solta a bomba, que curva, e é gol. Veja de novo, vamos ver todos o grande momento da carreira de Branco. A bola passou entre Romário e o holandês. Se o Romário não tira o pedacinho do corpo que sobrava. E aí é só sofrimento, até o apito final do juiz. Brasil 3, Holanda 2, que jogo, que vitória, que história. Branco é abraçado por todos. Mas é com o verde e amarelo que a gente também encerra essa grande página na história do nosso futebol. E esse livro continua imenso. Ok. Esse gol de Branco, ele foi muito distante, assim, ele chutou, não é tão comum a gente ver gols de uma distância tão grande. A curva, o tipo de física que a bola fez e, sobretudo, aquela tirada de costas do Romário para que a bola passasse, fizesse curva, pegasse bem rente ao pé da trave e então fosse o gol do Brasil de virada, o gol que colocou o Brasil nas semifinais da Copa do Mundo de 94 e do qual o Brasil seria campeão. A ideia, quando eu penso nesse gol do Branco, é aquela noção de que 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos faria completa diferença. Se o Romário não tira as costas, primeiro, ele ia ficar paralítico, né? Porque com aquele chute do Branco, ia dar uma arrancada nas costas dele. Se ele não tira as costas, se a bola não faz aquela curva que fez, o Brasil não teria feito gol. E essa semana na Copa do Mundo, curiosamente, nós tivemos alguns gols no último segundo, no último minuto, no momento final da partida. Hoje, eu não pude acompanhar o jogo, mas eu vi que a Croácia, no finalzinho da prorrogação, no segundo tempo. Você quer alguma coisa, Felipe? Não? Ok. Porque às vezes eles vêm me dizer que a minha gola está errada. E eu, às vezes está, mas não tem nada a ver hoje. Beleza. A Croácia, ela tem, então, a chance de fazer o gol. Parece-me que aos 10, 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, o Modric bateu e não fez o gol. Foi para a cobrança de pênalti depois, aquele sofrimento todo. Mas é uma jogada, é 1 centímetro, é 1 milímetro que às vezes faz completa diferença numa partida de futebol, mas também na nossa vida. Também na nossa vida. Às vezes foi por 1 centímetro o livramento de Deus. Foi por 1 segundo que fez a completa diferença. E talvez por isso você está aqui hoje. Eu estou aqui com vocês hoje. Essa ideia
de que existe um Deus que governa todas as coisas, e nós costumamos dizer que tem aqui no versículo da Bíblia, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, não é isso? Só que não tem esse versículo da Bíblia. Então a gente pode dizer isso, mas não pode dizer que está na Bíblia. Mas é verdade. Não cai uma folhinha da árvore sem que Deus permita. Então, meus irmãos, essa providência do Senhor, que está cuidando de mim e de você, é que no final das contas, nos faz estar aqui, nos faz estar vivos, nos faz continuarmos na jornada, na caminhada da vida. Eu pergunto para você, você já teve uma experiência de livramento? Você já teve uma experiência que você sabe assim, que foi para a esquerda, mas se fosse para a direita, já era? Quem aqui já teve uma experiência assim? Só para eu saber, pode levantar a mão assim, para eu saber. Certo. Alguém aqui já teve a sensação de perigo, de estar em perigo e ter medo? E se sentir assim, não vai dar certo, né? Você está jogando futebol, você tem semana passada, você dribla todo mundo, você olha, está o Pedrão de zagueiro. Você fala assim, não vai dar certo. Eu não saio daqui com as duas pernas. Pedrão fez aniversário essa semana, certo, Pedrão? Então, Deus te abençoe, Pedrão. Dei aniversário atrasado e não ficou um perigo comigo. Mas já está tudo resolvido, né, Pedrão? Você já teve a sensação de estar sendo protegido, guardado, cuidado? Eu me lembro de uma história que eu ouvi em Campinas, não é uma história muito presbiteriana, por assim dizer, mas é a história de uma mãe que levou o seu filho que estava doente até uma clínica e reviraram do avesso, não descobriram o que o menino tinha, e o menino estava muito mal e piorou. E eles falaram assim, mãe, não tem mais o que fazer pelo seu filho. Agora é sentar e esperar. E essa mãe, ela saiu para a rua, ela sentou num ponto de ônibus, isso é uma história real, irmãos, e ela começou a chorar. E de repente alguém sentou do lado dela e falou assim, mãe, por que você está chorando? E ela falou, meu filho, ele está nessa situação, ele está muito doente, os médicos dizem que não tem mais o que fazer. E aí, aquela pessoa, que era um homem alto, de cabelo loiros enrolados, eu achei muito clichê, mas aconteceu, foi como eu ouvi a história. Falou assim, mãe, pega o seu filho e vai em tal posto de saúde, conversa com tal médica. Ela disse, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou arriscar. Ela pegou o seu filho e levou. Chegou lá, a médica acabou fazendo um procedimento, descobriu que a criança tinha. No dia que essa história foi contada para mim por essa mãe, com lágrimas, que não sabia, ela é presbiteriana a vida inteira, certo? E ela não sabia até que história foi essa, ela nunca mais viu essa pessoa que disse isso. E ela contava em lágrimas, e aí ela disse, esse é o meu filho. Aí era um homem barbudo, de uns 40 anos de idade, que estava lá. E essa é uma história que marcou a vida dessa mulher, marcou a minha vida também quando eu ouvi. E é claro, irmãos, isso é extraordinário. Talvez isso não vai acontecer todo dia, toda hora, né? Mas eu acredito que Deus faz essas coisas. Que Deus faz. Eu acredito que a forma como Deus quis curar aquele menino foi dando essa experiência para essa mãe. Deus poderia curar através do hospital, da clínica que ele estava? Também poderia. Mas parece que às vezes passa por 1 milímetro, por 1 centímetro, para a gente não ter como dizer,
foi sorte. Eu tive sorte. Para eu não ter aquele aspecto cético de dizer, foi pela minha força, foi a força do meu braço. O negócio se configura de um jeito tão único, que eu sou obrigado a dizer, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que salvou o meu filho. Eu me lembro que quando meu sobrinho nasceu, ele teve água no pulmão, e ele ficou na UTI aproximadamente 30 dias, e a minha irmã ia vê-lo, ele estava separado da minha irmã, e a gente só orava, chorava e orava, chorava e orava, e quando ela foi pegar o Pedro estava com tanta agulha, com tanta coisa, sabe? Imagina você pegar o seu bebê, não é isso, Andréia? Cheio de agulhas, né? Acessos. E a minha irmã desesperada, e a gente orando, e chorando, orando e chorando, orando e chorando. Aí ele saiu da UTI, ficou um pouquinho no quarto, mas aí já teve que voltar. E os médicos diziam, a gente não tem um prognóstico. Pode ser que melhore, mas pode ser que complique. Eu me lembro que eu fui visitar a minha irmã em São Paulo, eu e um amigo, o Alcides, e o Alcides deu uma flor para minha irmã. E essa flor, ela estava sem flor, era uma flor sem flor. Entenderam a ideia? Era uma dessas flores que não tem flor ainda. Era uma planta que daria flor. Eu não sei o nome, não sei se é orquídea. É isso aí. É isso aí, seu Gilberto. No dia do aniversário de 1 ano do Pedro, 1 ano, exatamente 1 ano depois, a minha irmã acordou, agradeceu a Deus pela vida do Pedro. Na hora que ela foi na cozinha, essa flor nasceu. Né, eu tenho essa foto, ela mandou para mim, chorando, mandou no grupo da família. Ah, irmão, não seja tão cético, né? É biologia, dá-se dali a 1 ano. Meu irmão, na manhã do aniversário do Pedro, você me perdoe. Aqui um lá levou a minha irmã a glorificar a Deus, foi como se Deus falasse assim, minha filha, eu estou cuidando de você, eu estou aqui. O Pedro poderia não estar aqui. Deus seria Deus do mesmo jeito, seria glorificado do mesmo jeito, Ele sabe de tudo. Mas se você perguntar para minha irmã, por que o Pedro está aqui? Ela vai dizer, ele está aqui por causa do Senhor. Porque um dia a mais, um dia a menos, teria feito completa diferença na vida dele. Não é isso? Então, é claro que essas histórias são mais significativas que o chute do branco na Copa do Mundo, mas a gente precisa, né, dessa contextualizada. E eu tenho certeza que não vale a pena você orar pelo Brasil e nem pelo Neymar, tá? Não funciona assim, tá? Para futebol, não... Tá bom? Eu já sei, por exemplo, que Deus não é botafoguense. Que Deus... Aliás, quando o Botafogo ganha, eu acho que é Deus. Porque para aquele time ganhar alguma coisa, tem que ter uma graça especial, né? Mas, vamos lá. Vamos conversar, esse é o texto bíblico, e eu acho que a partir dessa introdução isso já vai ficar claro no seu coração, o que Deus está dizendo. Se Deus não tivesse sido por nós, todos juntos agora, Israel, cantem forte. Se Deus não tivesse sido por nós, quando todos foram contra nós, teríamos sido engolidos vivos pela ira violenta deles, levados pela enchente de raiva, afogados na torrente, teríamos perdido nossas vidas na água desenfreada, tempestuosa. Ah, bendito seja Deus, Ele não foi embora e não nos deixou. Ele não nos abandonou indefesos, desamparados como um coelho numa matina de cães a rosnar.
fugimos voando de suas presas, livres de suas armadilhas, livres como uma ave. Do aperto estamos soltos, já somos livres como um pássaro no voo. O forte nome de Deus é nosso auxílio, o mesmo Deus que fez o céu e a terra. Amém. Amém. Esse é o contexto do Salmo 124. Esses cânticos, eles são chamados de cânticos de peregrinação, cânticos de romagem, cânticos dos degraus. Né? Salmo 120, 121, 122, 14 salmos que são um inário específico que acompanhava o povo de Israel na peregrinação entre a sua casa, a sua tribo, até Canaã, até Jerusalém, até o templo, para adorar a Deus. E à medida que eles subiam, porque Jerusalém é a cidade mais alta da Palestina, se você sai de qualquer lugar em Israel e vai para Jerusalém, geograficamente você vai subir, por isso o cântico dos degraus, cânticos de peregrinação, e é uma metáfora dessa vida que é vivida na direção de Deus, subindo, até nos encontrarmos com o Senhor, porque Israel se encontrava com Deus no templo. Então você tem um israelita saindo da sua tribo, andando, e quando ele anda, ele canta. Ele canta o Salmo 126, né? Onde ele vai se lembrar da alegria da libertação de Deus. Ele canta como os montes estão ao redor de Sião, assim o Senhor protege o seu povo. E ele vai cantando, 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 então ele canta. Se Deus não tivesse sido por nós, os nossos adversários teriam nos engolidos vivos. Se não fosse Deus, nada seria. Se não fosse o Senhor, nada teria acontecido. E enquanto eles cantavam, eles se lembravam desse Deus que cuida dos centímetros, dos milímetros e dos segundos da nossa vida, da minha história e da sua história. Essa é a estrutura do Salmo. Ele começa dizendo que Deus é por nós, e ele termina dizendo: o forte nome de Deus é nosso auxílio. E no meio ele vai dizer como que Deus é por nós. Esse é um cântico que fala sobre perigo. Ele diz que a jornada envolve perigos, que a caminhada envolve riscos, mas que existe esse Deus que é por nós, que é auxílio, que nos protege, que nos guarda, que nos ajuda em meio à jornada da vida. É por isso que eu quero refletir rapidamente em 3 pontos com você a respeito do Deus que cuida da nossa vida em meio à jornada, sobre a jornada da vida e o cuidado de Deus. A primeira coisa que eu preciso saber é que, de fato, se não fosse o Senhor, não o meu braço, não as escolhas que eu fiz, não a minha sabedoria, não a minha bondade, não a minha religião, não a minha fé não me salvou. Quem me salvou foi o Senhor, inclusive quando fé eu não tinha. Verdade ou mentira? Quantas vezes a sua fé e a minha são medíocres? E você diz assim: se tem um momento da minha vida que Deus não quer nada comigo, é esse. E de repente você vê Deus querendo algo contigo. Você começa a ver: Senhor, eu não mereço essa sua bondade que me persegue. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Né? Se não fosse o Senhor, nunca que o Tadeu casaria com a Mara. Oi, Tadeu e Mara. Bênção, não é, Tadeu, na sua vida? Não é?
Ou você acha que foi pelo Tadeu? Apesar que a Mara também... Foi sim, né, Mara? O Tadeu é bênção um na vida do outro. Mas mais você na vida dele, Mara. Tô brincando, amigos. É bênção. Falar de mim, né? Se não fosse o Senhor, você acha que a Fernanda ia me encontrar? Acho que às vezes a Fernanda fica pensando assim, Deus, que prova é essa que o Senhor me deu? Sabia que ia ser difícil, Senhor. Mas não precisava ser tanto, né? Te amo, tá, meu amor? Se não fosse Deus, irmãos, o que seria da gente, né? O que seria de mim e de você? Portanto, a gente precisa ter essa dimensão. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando dos meus dias. Deus está cuidando dos meus passos, da minha caminhada, da minha jornada. Deus está me abençoando. Né? Deus. Se não fosse o Senhor, e o livramento é a ação de livrar, a soltura da pessoa que estava presa. E esse salmo ele tem essa ideia de que nós caímos numa armadilha e de repente, não porque eu me debati, a armadilha simplesmente se soltou. E eu voei livre. Quem quebrou a armadilha? O Senhor. É o Senhor quem dá um livramento. Eu preciso ter a dimensão do teríamos, porque se tem a vida que eu tenho, tem a vida que eu poderia ter. Teríamos sido engolidos vivos pela ira violenta deles, dos inimigos, levados pela enchente de raiva, afogados na torrente. Teríamos perdido nossas vidas na água desenfreada, tempestuosa. Aqui eu tenho duas imagens muito fortes. A primeira é a do monstro marinho, da serpente do mar, que aparece muito na cosmovisão judaica. É essa serpente que traga todas as coisas, que governa os mares, que tem uma força e um poder superior a qualquer ser humano. É uma coisa que é maior do que eu mesmo. Que a minha capacidade de reação, de enfrentamento, é a ideia de algo maior do que eu, que me engole vivo, que acaba com a minha vida. E a segunda imagem que tem nesse salmo é a ideia de um dilúvio, de uma tsunami, de um desastre repentino, um desastre ambiental que de um segundo para o outro acontece, um vulcão em erupção. Você está de boa na praia, daqui a pouco você olha, tem uma onda de 100 metros vindo na sua direção. O que você faz? Pai nosso que estás nos céus. Não é isso? Não tem para onde correr, irmão. Tem uma onda de 100 metros vindo na sua direção. A ideia desse salmo é que se um minuto você está bem e feliz, o minuto seguinte pode ser diferente. Porque um minuto faz toda a diferença. Lembra dos Paralamas do Sucesso e aquela música, cuide bem do seu amor, seja quem for? E ele escreve essa história a partir de um acidente de avião que ele teve, que ele ficou paraplégico e ele perde a esposa. E ele diz o seguinte: há um segundo, tudo estava em paz, mas no segundo seguinte, não há paz. Não há paz. E ele diz, cuide bem do seu amor, seja quem for. Então, inevitavelmente eu e você, a gente vai ter que passar pelas dificuldades da vida.
Deus não vai te brindar de uma forma que você nunca sofra, porque a Bíblia não trata disso. Você vai ter que ter enfrentamento e aprender a lidar e ter fé. Porque a gente acha que a fé ela é para os momentos bons. E aí quando tudo está mal, eu digo assim, eu estou perdendo minha fé. Eu falo, mas sujeito, agora que você tem que ter fé. Nós temos, meus irmãos, a ideia nesse salmo, que é um testemunho de alguém que passou por isso e está dizendo, Deus é mais, Deus é maior, Deus é auxílio, Deus estava lá também, no momento da dor, no momento do sofrimento. Eu gosto dessa música do Third Day, eu já citei ela mais de uma vez aqui, que diz, eu não posso impedir que a chuva venha sobre você, mas eu estarei ao seu lado até que ela vá embora. Deus pode impedir que a chuva venha sobre mim e você, porque Ele é Deus. Mas talvez Ele não vai fazer isso. Mas Ele diz, eu vou estar do seu lado até que a chuva vá embora. É nessa vida que a nossa esperança é colocada à prova, que a nossa fé é colocada à prova, que a nossa capacidade de amar é colocada à prova. É nessa vida que a nossa fé é provada. Todos os dias você acorda de manhã e você vai ter tudo para perder a sua fé e a sua esperança. Da hora que você levanta até a hora que você dorme. Esse salmo está dizendo, tire os olhos dos perigos da estrada, olhe para aquele que nos ajuda na jornada. Tire os olhos dos perigos da estrada, olhe para aquele que nos ajuda em meio à jornada. Ele é o foco da nossa jornada. Bendito seja Deus que não nos deixou, nem nos abandonou, nem nos desamparou. Bendito seja o Senhor, o nosso auxílio, Criador dos céus e da terra. Esse é o foco. O Deus que não desampara, o Deus que não abandona, o Deus que está do nosso lado, mesmo em meio à tempestade, à dor, ao sofrimento. E nesse sentido eu poderia dizer, quando a dor veio sobre mim, eu deveria ter perdido a minha fé. Mas a minha fé, ela cresce em meio ao deserto, em meio à dor, em meio às dificuldades. Se não fosse o Senhor, e por fim mais, se não fosse o Senhor, teríamos, mas como o temos, bendito seja Deus que não foi embora e não nos deixou, não nos abandonou indefesos, desamparados, como um coelho numa matina de cães a rosnar. O forte nome de Deus é nosso auxílio, o mesmo Deus que fez o céu e a terra. Termina com Deus e começa com Deus. Se não fosse o Senhor, teríamos morrido. Mas não morremos. Por que não morremos? Por causa do Senhor. Ricardo, como eu posso ter certeza que Ele não vai me abandonar? Jamais. Porque às vezes a minha fé é desse jeito aí que você falou, às vezes eu sou meio picareta. Como que eu posso ter certeza de que Ele está comigo? Que Ele está comigo em meio à minha dor? É só você olhar mais uma vez para essa cruz. Se não fosse o Senhor, teríamos, mas aonde o Senhor esteve?
engraçado que se a gente faz a leitura desse salmo, ele não encaixa na vida de Jesus Cristo. Porque no momento que ele mais precisou do Pai, o Pai o abandonou. E ele não pôde dizer e orar aquilo que o Salmo nos ensina. Ele diz, bendito seja Deus, mas ele diz, eu fui abandonado. Ele diz, bendito seja Deus, mas o Pai me entregou. Ele não diz, eu teria morrido. Ele diz, eu morri. Ele não diz, eu fui tirado da boca da serpente. Ele diz, eu fui esmagado pela serpente. Há um segundo, eu ministrava as palavras de Deus aos meus discípulos. Um segundo depois, cospem na minha cara, colocam uma coroa de espinhos, me arrastam pelas ruas de Jerusalém com uma cruz sobre os ombros. E eu disse, Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonou? É como se Deus dissesse então para mim e para você, eu fui até as últimas consequências para estar contigo. Do alto da cruz, Jesus pensava em mim, pensava em você. Se não fosse o Senhor sobre aquela cruz, eu e você estaríamos condenados a uma vida medíocre, alienada de Deus, cujo destino final é o inferno. Mas o Senhor subiu aquele monte por mim e por você. E agora nós podemos viver, orar, celebrar a vida e entender que Deus está cuidando de cada centímetro da nossa existência. Certo? Eu convido você a orar e Cristo te convida para a ceia, para estar junto aqui à mesa. Convido você a exercitar aquilo que Paulo nos ensinou. Analise-se, pois, um homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. E eu queria que você fizesse esse exercício de pensar no Deus que se entregou na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Vamos orar? Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos e acreditamos que fazemos isso porque ela já é Tua, Senhor. Porque os tantos livramentos, tantos momentos em que percebemos que se não fosse o Senhor, tudo estaria perdido. Deus, o momento mais significativo que podemos dizer que se não fosse o Senhor, tudo estaria perdido, foi a sua morte na cruz do Calvário. Celebramos, Senhor, hoje não a sua morte, mas a sua ressurreição. O fato de que o Senhor venceu a morte. O Senhor intercede por nós. E não tem nenhum segundo da nossa existência com o qual o Senhor não se importe, não se preocupe, não esteja ao nosso lado. Obrigado, Senhor, porque não somos dignos desse amor. Que o Senhor nos abençoe
nesse exato momento em que nos reunimos em torno da mesa para comer do pão e beber do cálice, que esses elementos sejam separados do uso comum, como um meio de graça, símbolo do seu corpo e do seu sangue, para alimento espiritual do seu povo, para a glória do seu próprio nome. Então a gente consiga se alimentar de Ti, Senhor, sabendo que se não fosse pelo Senhor, não estaríamos aqui de fato e de verdade. Em nome de Jesus, amém, amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e aguardamos a sua visita. Venha nos conhecer e passar um tempo com a gente todos os domingos, 7h30 da noite, aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Itália. Um forte abraço para você.